Olá meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tratar aí a nossa 13ª lição da escola dominical, e o tema da nossa lição hoje é vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Hoje eu estou aqui com o nosso irmão evangelista Paulo, que é o nosso superintendente da escola dominical, nosso irmão evangelista Samuel, que é um dos nossos professores, e com muita alegria a gente preparou essa aula aqui, esse momento para a gente participar dessa aula e apresentar aí os motivos da lição para os irmãos. Como a gente falou, o texto áureo hoje está em Jeremias 1,5, que fala que antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Os objetivos da lição é refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, apresentar as vantagens de uma vida com propósito e mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. O texto de referência está em 1 Pedro capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Então, a introdução da lição, nós vamos falar aí com o nosso irmão evangelista Paulo e com o evangelista Samuel. Espero que vocês sejam alcançados e abençoados por esta aula aqui. O tópico primeiro, evangelista Paulo, ele fala que ele começa com uma pergunta, né? O que dirige a sua vida? O que você pode dizer aí para os nossos irmãos, alunos da nossa EBD, acerca do tópico 1 aí, acerca desse questionamento, que a lição no tópico 1 inicia-se com um questionamento, né? O que dirige a sua vida? Nós vamos ouvir o nosso irmão evangelista Paulo. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Amém, uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. No domingo já passado, nós falávamos sobre o sentido da vida, a busca do sentido da vida, né? Então, o que acontece? As pessoas na busca do sentido da vida, querem tampar os espaços. E aí, na direção dessa vida que a pessoa leva, nós vamos enfatizar aqui no tópico 1.1, que tem pessoas que dirigem a sua vida através da culpa, né? Alguns casos através da culpa. E quando a pessoa dirige aqui a sua vida através da culpa, é de dois sentidos, né? O primeiro sentido é aquela culpa que ela só culpa os outros, como Adão e Eva, entendeu? Quando Deus foi lá ter com eles, né? A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foram culpar os outros. A Eva culpou a serpente, Adão culpou a mulher, que indiretamente culpou Deus, que foi Deus que deu a mulher, né? E também tem aquela culpa devido a experiências passadas, a fracassos passados. Vamos dar um exemplo de Moisés. Moisés, quando você vê Estevão pregando em Atos capítulo 7, e como está escrito na Bíblia, com certeza Moisés pensava assim. Moisés, ele já até vai falar depois, né? Ele já tinha ideia do propósito de Deus que tinha na vida dele, mas ele agiu de uma maneira fora da direção de Deus, e com isso ele teve um retumbante fracasso. E quando chegou a hora de Deus, enfim, elevar o propósito na vida de Moisés, Moisés ficou com medo de ir. Moisés com certeza lembrou do seu fracasso, daquele tempo que ele estava no Egito e não conseguiu livrar o povo de Israel, né? Então tem pessoas que levam a vida achando que a experiência passada não vai fazer ela de alguém hoje, não é verdade? A pessoa fala, mas eu fracassei aqui e a culpa foi minha de ter dado tudo errado, eu não sou capaz, então eu não faço mais. Acontece muito isso no ramo até ministerial, né? O senhor que é pastor já há um bom tempo pode até explicar melhor, mas tem muitos pastores que às vezes tiveram algum problema, por exemplo, numa congregação, e deixou de pastorear e pronto, acha que não é mais capaz, entendeu? Agora, o remédio, para essa primeira coisa, esse primeiro problema, quando a pessoa dirige a vida culpando os outros, porque essa pessoa
esse tipo de culpa ela é extremamente danosa, porque ela é ativa na obra de Deus ou na vida em si, e ela não assume responsabilidades. Quando uma coisa está errada, é como a sociedade está vivendo hoje, né? Ela começa a culpar tudo e todos, mas ela nunca tem culpa. A culpa é daquele, a culpa é daquela, a culpa é daquilo, né? Você vê muito isso, por exemplo, quando chega a Copa do Mundo, o Brasil perdeu um jogo, a culpa é de alguém. Nunca a culpa é de todos, né? É alguém que é culpado. Sempre é assim, entendeu? Nós temos que pegar como exemplo Davi, né? Davi, quando Deus foi ter com ele a revelar o pecado dele, Davi ele falou: então a primeira coisa para esse tipo de pessoa que dirige a sua vida, como assim, ela sempre dando certo, os outros dando errado, a culpa é dos outros, ela tem que reconhecer, né? Em segundo plano, a pessoa que vive como Moisés, que sente o fracasso lá atrás, né? E hoje não quer prosseguir, olhe para Abraão. Em Gênesis 12, ele desceu, ele mentiu e caiu, né? E aí, a Bíblia diz, quando ele volta do Egito, ele não continua a jornada, ele volta lá. Quer ver? Vamos ler aqui Gênesis capítulo número 13, para encerrar aqui essa aqui. É interessante o que o evangelista Paulo está trazendo aqui para nós, irmãos, é que a pessoa com esse sentimento de culpa norteando a vida dele, ele acaba sendo direcionado por isso mesmo, né? Ele se sente incapaz, ele vai se sentir talvez com medo, né? O medo vai dirigir a vida dele, porque é o tópico 1, 2 também fala um pouco sobre isso, né? Que é dirigido pelo medo. Então acaba sendo um conjunto de ações danosas, como você mesmo disse, para a pessoa, né? Então é muito importante a gente estar absorvendo essa mensagem no dia de hoje, para que a gente não deixe brechas para que o inimigo atue, porque tem a culpa já talvez pelos erros, pelas inconsequências, pelas precipitações, mas também tem um agente do mal nesse meio, né, Paulo? Verdade. Também tem um agente do mal. Vamos lá, o Paulo vai ler um texto aqui. Então, em Gênesis 13, 2, 13, 4, né, fala assim: até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, Abraão ali invocou o nome do Senhor. Quer dizer, gente, se acontecer de falhar, se estiver dirigindo a sua vida dessa maneira, volta lá para o começo. Lembra que Jesus disse para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2,4: arrependa-te, lembra-te de onde caiu, arrependa-te, pratica as primeiras obras, lança fora o medo, né? A Bíblia diz, o apóstolo João diz que o amor lança fora o medo. Esquece o medo, confia no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para isso. Ele restaurou Pedro. Imagina a cabeça de Pedro como estava quando viu Jesus ressurreto. Jesus não restaurou ele, então Ele pode restaurar a tua vida desse complexo que talvez você está vivendo, né? Ou você está vivendo como se o mundo inteiro está contra você e você é o coitadinho, ou você está vivendo de uma maneira que você não se sente mais alguém porque você falhou lá atrás. Lembre-se, os fracassos é pedagógico, gente. Os fracassos, ele nos ensina a nos depender mais de Deus. Por isso que Deus permitiu, por exemplo, Pedro passar o que passou, Moisés passar o que passou. Os heróis da fé tiveram às vezes derrotas na sua vida, para que eles voltassem a Deus e aprendessem a andar com Deus. Amém? Verdade. Amém. Glória a Deus. E é legal, Paulo, que você disse aqui, porque um dos primeiros objetivos da lição é esse, é refletir sobre o que tem dirigido a vida, o que tem dirigido a nossa vida, chamando a gente para uma reflexão realmente, né? Chamando a gente para a gente olhar, refletir e pensar o que é que tem conduzido o nosso caminho. Um dos tópicos aqui do tópico 1, portanto vai um tópico 1.3, ele fala que muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação, né? Irmão evangelista Samuel, o que você pode dizer sobre isso? Aqueles que buscam, têm uma necessidade de ser aprovado pelas pessoas, como se ficasse buscando viés de confirmação,
busca de todos os meios ser aprovado. O que você pode dizer isso aos nossos irmãos que estão nos acompanhando a nossa 13ª lição, que é vivendo a vida com Deus e o seu propósito? O que você pode dizer acerca destes irmãos que têm dirigido a sua vida pela necessidade de aprovação? Amém. Pai do Senhor, irmãos, prazer estar aqui com vocês. Amém. O que eu acho acerca disso, pastor Jerry, é um assunto que eu posso falar com propriedade, porque eu sou jovem, Sim. pregador, e nós sofremos muito disso. A gente geralmente, infelizmente, pelo contexto que nós estamos inseridos, a gente acaba sendo tentado a fazer as coisas de uma forma que as outras pessoas venham nos aprovar. Verdade. E nisso tudo inclui pregar aquilo que não é bíblico, falar coisas que vão apenas fazer com que as pessoas se sintam bem, e isso pode resultar em uma tragédia muito grande para a Igreja de Cristo. Sim. Se nós vivermos só em base daquilo que as pessoas querem ouvir. A gente sabe o mal que essa teologia tem causado na vida das pessoas. Nós temos visto porque a psicologia é algo muito bom, mas ela não pode ser confundida com a palavra de Deus. O coach, nós não temos nada contra eles, mas pregador do evangelho e coach são coisas diferentes. Então, por vezes, nós somos tentados a isso, evangelista Paulo. O senhor que lida muito com jovem pode falar também com propriedade a respeito disso. Nós somos tentados a fazer coisas que as pessoas vão aplaudir, que as pessoas vão gostar, e não é assim que funcionam as coisas. Então, acredito que, primeiro, a gente tem que entender, e é algo que foi bem expressado aqui pelo evangelista Paulo, que é a respeito que coisas passadas, geralmente, elas influenciam no nosso presente. Verdade. Questões da criação influenciam no nosso presente, né? O medo de coisas que aconteceram lá atrás influenciam no nosso presente. Verdade. E às vezes, por esse contexto que nós estamos inseridos, por as referências no meio pentecostal serem pregadores que pregam de uma forma que as outras pessoas vão no auge, glorificam ao Senhor, nós somos tentados então a fazer de uma coisa que as pessoas nos aprovem. Eu acho que a gente precisa se preocupar primeiro com a aprovação divina. Legal. Não estamos aqui para que as pessoas nos aplaudam. Se aplaudir, ótimo. Se não aplaudir, nós não estamos aqui para ser aplaudidos. É verdade. Se as pessoas ovacionarem, se as pessoas amarem a mensagem, glória a Deus. Se não amarem, somos pregadores do Evangelho. A gente tem que se livrar dessa necessidade. Nós que pregamos a palavra, às vezes, isso é algo do ser humano. Ele se frustra porque o povo não glorificou, porque não foi aquele negócio extraordinário, mas é uma necessidade nossa, que nós temos que vencer. Faz parte da nossa natureza caída. É verdade. O Evangelho, na verdade, os grandes homens de Deus, a vida deles vai muito ao contrário do que algumas coisas que nós vemos hoje. Exemplo, teologia da prosperidade. A maioria dos homens de Deus da história eram homens pobres. Sim. A maioria deles eram homens pobres. Você olha que eram homens que geralmente não eram aceitos. John Wesley não era aceito dentro das igrejas. É verdade. Então, essa necessidade de aprovação vai fazer com que a gente faça coisas que não deveríamos fazer, ambicionemos coisas que não deveríamos ambicionar. É um perigo muito grande. Então, é alertar os irmãos a respeito disso, tomarmos cuidado, porque isso pode trazer consequências ruins para a nossa vida e também, consequentemente, para a obra de Deus. É verdade. Você vê que legal, evangelista Paulo, que a gente acaba tendo o evangelista Samuel comentando já a nível ministerial, já com mais abrangência, talvez muitas pessoas buscando ser evidenciado, aplaudido, enquanto Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para pregar o evangelho. Irmão evangelista Paulo, e no quesito vida pessoal, a gente poderia, o Samuel trouxe num aprofundamento sobre vida ministerial, mas isso ocorre também na vida profissional, na vida secular, na vida dos relacionamentos, às vezes entre familiar, né? O que você pode dizer sobre isso? E você já concluiu que você queria falar? Não, pegando a deixa do evangelista Samuel, teve a vez que o irmão pregou aqui na tribuna, amigo meu, né? E devido a ele ter um carinho por mim e tudo, ele terminou a pregação. E aí, irmão Paulo, fui bem? Eu sei que ele foi com a inocência, entendeu? Mas como eu tenho um trabalho no Senhor e eu já... É assim, gente, normalmente, não é que eu sou o pai da pessoa, mas normalmente os outros da rua elogiam os filhos dele, o nosso filho.
Mas nós, como pai, temos que estar atentos a todos os detalhes do nosso filho. Verdade. E aí eu falei, não, irmão, foi bem, mas olha o seguinte, quem tem que te aprovar, quem tem que dizer que foi bem, foi Jesus. É verdade. O homem pode não gostar, mas se Jesus bater palma para você, pronto. Glória a Deus. O ser humano, devido a ele ser um ser sociável, então o maior medo do ser humano é o quê? É ficar só. Então esse medo de ficar só, ele acaba sendo tentado a fazer todas as coisas que os outros querem. Então vem a pressão dos pais, a pressão da sociedade. Vou dar um exemplo, tem esses movimentos hoje aí, Black Lives Matter, feminista, movimento LGBT, tem gente que está no movimento LGBT, mas nem quer estar lá. É verdade. Sim. Tá porque aborto, em favor do aborto. Tem pessoas que estão nesses movimentos, mas na verdade elas estão lá por estar, não querem estar lá, entendeu? Mas por elas serem aceitas. Tem artistas aí, gente, né? Eu vi um canal do YouTube de uma pessoa que conhece artistas, que diz que os artistas fazem um pronunciamento lá do LGBT, movimento negro, e depois eles falam que não querem nada daquilo, entendeu? Falam que o povo quer ouvir, porque aquela aceita da pessoa se aceita, faz com que ela se submeta aos caprichos do grupo no qual ele está inserido. Sim. Entendeu? Agora, um homem de Deus, gente, um homem de Deus, ele não precisa ter esse medo. Primeiro, porque ele nunca vai estar só. É verdade. O Senhor vai ser esta Glória a Deus. né? Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem disse que não tinha judeu ali que possivelmente não se prostrou? Todo mundo se prostrou. Eles não se prostraram. Eles não foram com a onda. Eles não estavam preocupados. E olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, eles tinham cargos importantes lá no reino. Verdade. Aliás, eles tinham muito a perder em não fazendo aquilo. Porque o que não tem nada a perder, não tem nada a perder, então vou fazer bagunça então, vou incendiar um negócio aqui. Eles tinham muito a perder. Eles tinham regalias, tinham mordomias. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, escritores hebreus, né, não temer na ira do rei, né? Eles não estavam nem aí com Nabucodonosor ia pensar, que os outros iam pensar. Eles estavam preocupados com o que Deus ia pensar se eles se prostrassem. É verdade. É assim que o cristão tem que viver nesse mundo, né? Na sua vida pessoal, secular. Não adianta querer fazer as coisas para os outros ser aprovados. Sim. Faça o certo porque é certo. Não é fazer o certo porque o outro vai achar bonito. Verdade. Né? Você tem que fazer o certo, o que é justo, o que é honesto, porque é certo, é justo e é honesto. Entendeu? E aí, o Deus de paz será contigo, meus amados. Amém? Não é nenhuma virtude, é nossa obrigação. É nossa obrigação. É nossa obrigação. Então, a gente trabalhou o primeiro tópico, falando um pouco sobre o que dirige a vida. E é importante, irmãos, a reflexão, como o irmão evangelista Paulo, o irmão evangelista Samuel falou aqui com muita propriedade, para a gente tomar cuidado para não ser dirigido por isso. Ser dirigido, como a lição diz, pelas culpas, certo? Não ser dirigido pelo medo e não ser dirigido pela necessidade de aprovação, certo? A gente percebe que de forma resumida, os irmãos aqui com muita propriedade trabalharam esses assuntos. Nós vamos agora entrar então no segundo tópico, que fala sobre as vantagens de uma vida com propósitos, né? Existem vantagens, conforme a lição aqui nos ensina, de a gente ter uma vida com propósito. A gente não pode esquecer que um dos objetivos da lição aqui é apresentar também as vantagens de uma vida com propósito. Assim como eu comecei essa primeira rodada com o irmão evangelista Paulo, eu começo agora com o nosso irmão evangelista Samuel. O tópico 2.1 vai falar que sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Dá uma palhinha aí, evangelista Samuel, sobre isso, né? Que sem Deus e sem ter um propósito, a vida não tem nenhum significado. O que você pode dizer aos nossos alunos aí, os nossos irmãos que nos acompanham? Então, a primeira coisa é entender que sem um propósito, nós não temos um direcionamento para a nossa vida. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Sem um propósito de vida, você acaba, e aí já acaba retornando ao tópico que a gente já abordou aqui, você acaba fazendo o que as pessoas querem que você faça.
isso acarreta em diversas desvantagens, né? Tem uma frase de Martin Luther King que eu até anotei para trazer aqui. Ele diz: se o homem ainda não descobriu algo pelo qual ele morreria, ele não está apto para viver. Uau! Ou seja, você precisa ter um propósito. Você veja um exemplo do próprio Cristo. Cristo, ele tinha um propósito. Cristo nasceu com um propósito e ele viveu submetido àquele propósito que ele tinha. Ele nasceu para morrer, ele tinha um propósito. Verdade. E porque ele tinha aquele propósito, ele viveu da forma que viveu, pregou da forma que pregou, agiu da forma que agiu. Você vê pessoas agindo de forma errada, pensando de forma errada, pregando de forma errada, enfim, porque elas não têm um senso de propósito. Elas não sabem onde quer chegar. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho que ele pegar, para ele tanto Aonde faz. chegar tá bom. Aonde chegar tá bom. Você não tem um direcionamento. E a Bíblia Sagrada fala muito a respeito disso, de você ter um alvo, de você ter um propósito. Você veja que os homens da palavra de Deus, os heróis da Bíblia Sagrada, eles tinham um propósito. Eles sabiam quem eles nasceram para ser. Sim. Eles sabiam qual era o propósito de Deus com a vida deles. E eu acredito que é um tema que precisa ser muito abordado por nós, porque a gente vê que muitas pessoas, elas não têm propósito de vida. Elas simplesmente não sabem o que querem da vida dela, elas não sabem que elas foram chamadas. Existem muitas perguntas frequentes entre os jovens, e uma delas é geralmente isso: como eu descubro a minha vocação? Como eu descubro o meu propósito? É uma das perguntas mais frequentes do jovem. Como eu faço para descobrir isso? Sua vida com Deus. Sua vida com Deus, vivendo em santidade, sua vocação, ela vai se mostrar nesse ambiente. Então eu acho que a questão do propósito é algo que a gente precisa abordar, e esse assunto vai ser melhor aprofundado, mas o melhor exemplo é Cristo. Cristo, ele nasceu com um propósito e ele viveu debaixo desse propósito. O meu propósito vai me disciplinar, vai disciplinar o que eu leio, vai disciplinar o que eu ouço. Eu, particularmente, assisto coisas relacionadas a assuntos teológicos, leio livros relacionados à mesma coisa. Por quê? Porque é o meu propósito de vida. Eu tenho um propósito, então tudo que eu faço está relacionado com esse propósito. Se municia de informação, se prepara de forma plena. E é legal que quando o evangelista Samuel falava aqui, eu me lembrei de Paulo. Sim. Quando Deus chamou Paulo, você percebe que Deus deixou uma mensagem muito clara para ele. Eu vou falar aqui, eu quero fazer uma pergunta para o evangelista Paulo nesse aspecto, porque quando Jesus chamou Paulo, ele deixou uma mensagem muito clara. Ele não falou: vai ser 1000 maravilhas aí para a vida, não. Ele disse assim: meu, duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, e você vai saber o que é sofrer pelo evangelho. Então você percebe que a proposta de Jesus para ele foi essa: ó, o que tem para você aí à frente não tem nada de moleza. E você percebe que teve um momento da vida de Paulo que as revelações de Cristo vinham vindo a ele, o que tinha para frente eram prisões, açoites, e alguém disse: Paulo, mas você não precisa ir para lá, foge disso. E ele falou, o que ele disse? Não, de maneira nenhuma, eu irei, passarei por tudo que seja necessário eu passar. Por quê? Porque ele entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele. Muito interessante isso. O que você tem a dizer aí, Paulo? Se você quiser também aproveitar já a palavra e falar um pouco sobre o propósito que simplifica a vida. Isso, né? vai entrar nisso. Então, vamos lá. A igreja atual, digamos principalmente a igreja do Ocidente, ela tem passado por crise de identidade. Isso, independente da denominação se é pentecostal, se é tradicional, ela tem passado por uma séria crise de identidade. Por quê? Começa, lógico, pelas suas lideranças, logicamente, e termina no povo, por falta de um propósito dos cristãos. Lembra do jovem que pregou aqui na mocidade aqui? O que ele baseou tanto a sua pregação? O presbítero Bruno, em né? saber quem você é, entendeu? Então o que acontece? Aí as pessoas começam a ter crises na igreja, porque elas não têm um propósito assim. Paulo diz em Filipenses capítulo 3 o quê? Que ele prossegue para o alvo. Sim. Né? Nós temos que lembrar uma coisa, meus amados irmãos, que a palavra pecado na sua leitura original, no sentido literal da palavra pecado, é errar o alvo, entendeu? Quer dizer, se você não mirar e não acertar em Cristo,
não tem sentido, você perdeu. Então o grande problema hoje que passamos hoje é o sentido do quê? Do que a pessoa não tem um alvo, um propósito a seguir. É igual só, por que tem um tempo que eu estou com os jovens na igreja? Para isso mesmo, para dar um direcionamento, porque eu lembro no começo era muito parque. Não, peraí, vamos aqui, vamos para monte, vamos fazer estudo, vamos orar, para ter um sentido, para ter um propósito. Aí o que acontece? Quando temos esse propósito bem definido, as coisas vão ficando mais fáceis. Entendeu? Você vai olhando, por exemplo, na própria mocidade, na nossa própria igreja, irmão. Eu louvo a Deus por quê? Louvo a Deus na vida também do pastor Bittencourt e a sua, que é o pastor da igreja. Irmãos, nós estamos no bairro que tem, não sei se passaram no Sapopemba, mas que teve mais casos e mais mortes no Brasil. Foi o bairro mais atingido do Brasil. Não sei se passou, entendeu? Se é algum outro bairro, que era Sapopemba, acho que São Mateus e Brasilândia. Eram os lugares que infestou mais casos e mortes no Brasil. E a igreja, a Deutinga Sapopemba aqui, ela ficou fechada há poucos dias. Ela enfrentou a pandemia, porque todos nós, os anônimos, sabíamos que Deus tinha um propósito. Nós cremos no propósito de Deus. A igreja floresceu nesse meio tempo. Nós lembramos que a igreja passou por uma crise séria no começo do ano. E na pandemia ela floresceu, porque entendemos e vivemos o propósito de Deus para a nossa missão. Entendeu? Entendemos, isso que você bem falou, a nossa missão como igreja. Então, quando a igreja começa a entender a missão que ela tem como servo de Deus, como igreja de Deus, as coisas vão ficando mais fáceis. O pastor pastoreia mais fácil, né? Os irmãos conseguem ouvir a voz de Deus mais fácil, entendeu? E tudo vai se encaixando, entendeu? É igual você pegar um quebra-cabeça, faltando peça, ele nunca vai terminar. Mas lembra quando você vai montar o quebra-cabeça? No começo, é uma dor de cabeça. Você quer desistir, não é verdade? Mas no meio do caminho, muito difícil, né? Mas no meio do caminho, meus amados, você vai montando, as coisas vão encaixando. O que acontece? Aquele no começo você demora a achar as peças, mas no meio do caminho você já vai começando no olhar a identificar as peças. No começo você sai bagunçando, não é verdade? Mas no meio do caminho você já começa, tem um rosto humano ali. Na metade do rosto você já vê um pingo do orelha ali, você já vê, opa, aqui. Então já vai sendo mais fácil. Então, quando a igreja, os cristãos, nós, começa a viver uma vida num propósito, na ótica de Deus, tá, gente? Não na nossa. Porque às vezes a pessoa vai viver uma vida com propósito, uma vida com propósito, para fins egoístas. Aí não, é com propósitos debaixo da soberania e da vontade do Senhor. Viveu debaixo da vontade do Senhor, as coisas vão se simplificando. No verão, o navio estava para cá, ia pique o barco lá. Paulo está lá, dando bronca ainda no capitão. Eu não te avisei que você não sair de lá. Agora, ó, não sai ninguém do barco. O que sair vai morrer. No fim, o barco levou numa ilha. Paulo ganhou uma ilha para Jesus. Como se fosse a coisa mais fácil. Quando a gente aceita o propósito de Deus na nossa vida, ele diz para Jeremias, o que? Capítulo 1, verso 18: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. As coisas vão indo fácil. Verdade. Olha, você vê, extremamente interessante. Talvez o grande conflito que eu veja, eu gostaria de ouvir os irmãos falando, essa mensagem inicial das pessoas ao chegarem ao Evangelho. Sabe, eu vejo que muitas pessoas chegam ao Evangelho e elas têm um encontro com uma mensagem: não, sua vida vai ser mil maravilhas, Deus tem poder para fazer tudo isso, eu creio. Mas quando a mensagem inicial não é compreendida, será que não é por isso que a gente vê muitos irmãos na igreja e às vezes não entende por que está inserido na igreja? Essa mensagem inicial, qual a importância dessa mensagem inicial? Cristo te chamou para isso. A gente usou o exemplo aqui, o Samuel falando de Cristo, eu falei um pouco sobre Paulo. Essa mensagem inicial, como os irmãos veem
essa parte prejudicial a essas mensagens que estão mais preocupadas em agradar as pessoas que chegam na igreja. Ah, mas se eu não fizer isso, as pessoas não vão ficar na igreja e tal. A gente percebe que isso é uma mensagem totalmente fora dos princípios de Deus e na visão dos irmãos. O que os irmãos têm a dizer dessa mensagem inicial, para que a gente consiga impactar as pessoas? É um novo convertido, uma pessoa que chegar, ela precisa ter um impacto do real, verdadeiro evangelho. É uma palavra de renúncia, uma palavra que a gente tem muito mais a fazer a Deus, porque a gente vê muitas pessoas, ai, Deus vai fazer Deus. Não. O que você tem para apresentar a Deus? Eu queria ouvir, vamos lá, evangelista Samuel. No princípio, eu acho que a primeira coisa a ser consertada, por assim dizer, é a questão da pregação do Evangelho. Porque você prega da forma errada, as pessoas vão crer da forma errada, e aí depois, como sempre o evangelista Paulo fala aqui nas escolas dominical, no escola de ensino, enfim, ele sempre fala, você aprendeu errado, para consertar depois é muito mais difícil. Então, a gente tem que, primeira coisa é entender essa questão da pregação do Evangelho, da maneira que nós estamos expondo o Evangelho. Porque, infelizmente, muitas coisas que falam por aí não é Evangelho. É verdade. Não é Evangelho. É um ajuntamento religioso. Exatamente, são teses, né, são falácias, as pessoas falam de forma bonita, mas não tem uma base bíblica para aquilo que eles estão falando. Entendeu? Então, a primeira coisa é consertar aqui. A respeito das pessoas que ouvem isso, eu acredito que a pregação que vai produzir fé nas pessoas é uma pregação que elas compreendam. Sim. É que elas entendam. Se você não compreende a palavra, a própria Bíblia diz, essa pessoa é de pouca duração. A pessoa ela precisa, aliás, aquele que não compreende a palavra, o maligno vem e arrebata a palavra do seu coração. Então, existem muitas pessoas que estão fundamentadas na religião, estão fundamentadas em uma igreja, só não estão fundamentadas em Cristo. Isso é um perigo muito grande para a igreja. E é um desafio da igreja na atualidade, é esse, um dos maiores desafios, na minha opinião, porque a gente vê essa corrupção da doutrina no Brasil. Quanto a doutrina está corrompida. E é preciso de eventos como esse, de pregação expositiva, de pregação da palavra, do verdadeiro evangelho, para que as pessoas se despertem para isso. Porque existem muitas pessoas que estão se convertendo apenas à religião e não a Cristo. E a gente vai vendo isso a longo prazo, o problema que causa para a igreja. Porque a curto prazo a gente não vê muita coisa ruim. A questão é a longo prazo. As pessoas inventam formas de deixar as pessoas na igreja, né? Ficam tentando adaptar o evangelho ao gosto do freguês, só que isso é um problema, porque lá na frente como é que a gente vai consertar isso? É verdade. E aí vai dar mais trabalho ainda para ser consertado por pessoas sérias, por pessoas comprometidas com o evangelho. Então, a minha fala sobre isso é que a primeira coisa que tem que ser mudada é aqui dentro da igreja, a forma que nós expomos a palavra. Sim. Porque se isso muda, a consequência, a forma que as pessoas vão agir vai mudar também. Se houver um avivamento bíblico, um avivamento a partir daqui do altar para a igreja, a vida de santidade vai ser notória, as pessoas vão de fato se converter a Cristo. Então a minha opinião é essa, eu acho que o que tem que ser consertado é a maneira que se expõe a palavra a essas pessoas. Isso aí, evangelista Paulo. Foi que nem o senhor falou, né? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, a irmã Geni, de saudosa memória, a esposa do pastor Jurandir, a irmã Geni, aí trouxe o pregador de Brasília e eu congregava em outra igreja, né? Aí eu agendei esse irmão para pregar na igreja lá, né? E faltando um dia antes de pregar na igreja, sabe o que esse irmão veio falar para mim? Ô irmão, o que o povo gosta de ouvir lá? Falei, irmão, deixa Deus te usar, irmão. Entendeu? Deixa Deus usar você, fala a palavra de Deus. Esse pecado, eu pelo menos eu não carrego. Eu não carrego. Os irmãos que estão me assistindo sabem disso, meus companheiros aqui, entendeu? Eu sempre até alerto quando estou ensinando na escola dominical. Quando você pregar o evangelho, você sabe que a pessoa é pecadora. O evangelho, na verdade, ele confronta o ser humano. Sim. O evangelho não dá alívio para o homem. O evangelho, ele prensa o homem contra a parede. Entendeu? Uma pregação do evangelho vinda de Deus mesmo, das duas uma.
ou a pessoa abaixa a cabeça e chora e se arrepende, vai lá, quer matar o pregador. Lembra em Mauá? Em Mauá, o homem vinha lá de Guapituba até a Estação da Luz, um homem tipo pastor Gélio assim, bem alto, forte. E aquele irmão, quando pregava dentro do trem, era 2 públicos que tinha lá, os que abaixavam a cabeça, e tá certo. E tinha aqueles que gritavam, vamos jogar esse homem pra fora do trem, e um monte de palavrão. Confrontando, né? Não tinha jeito, entendeu? Ele era danado, era um João Batista. E a pregação do Evangelho, gente, cai naquilo que falou no começo, lembra? Querer ser aceito. A crise, as pessoas estão assim por causa da pregação. A pregação de que, olha, venha para a igreja, que o seu casamento vai mudar, tudo isso, tudo bom, Deus até dá. Mas eu sempre falo, mas aí Deus dá, a pessoa vai para o inferno. Entendeu? Então, o grande problema hoje é consertar a pregação. Só que eu estou vendo a luz no fim do túnel, tá, gente? Eu vejo Deus levantando pessoas, igual o jovem que pregou aqui no congresso. 2 vezes que ele pregou aqui, nossa. Na segunda vez até pediu desculpa, né? O pastor já falou, não, irmão, é a mensagem que nós temos pregado aqui, irmãos. Nós louva a Deus, que mais ou menos a mensagem que tem se pregado aqui tem feito as pessoas refletirem, tem feito as pessoas analisarem realmente que esse é cristão. Nós vemos, por exemplo, o começo de rebuliço na nossa cidade, né? Jovem já querendo ser pregador, tem jovem já pregando, tem um aqui do nosso lado dando aula, né? Prazeroso. Nós temos uma professora de 16 anos dando aula para o novo convertido. Não sei se vocês estão assistindo o vídeo da Nathalie, por exemplo. Nathalie fez um vídeo de 1 minuto. Foi Nathalie, grava um vídeo, vai uns 5 minutos, 10 minutos. Gravou um vídeo lindo, num tema que é espinhoso para uma mulher falar. Entendeu? E daí tem muitos jovens aqui e algumas irmãs que eu tenho observado que estão se levantando aqui na igreja, ao redor aí do mundo inteiro, Deus levantando muitos jovens para pregar, muitos jovens mesmo. Não é? Então, eu tenho visto hoje uma nova geração vindo, que agora é a nossa vez, né, pastor? Deus é deles, né? Mas tem vindo a nova geração, entendeu? Aqui vai vir depois da gente, se Jesus não voltar antes, que estão cegamente comprometidas com a palavra de Deus, entendeu? Então, o nosso trabalho aqui como obreiro, gente, é tentar fazer de tudo para mudar esse cenário, para que, se no nosso tempo não melhorar, não mudar, mas que lá na frente os que a gente ensinar venham com esse legado que a gente está nos deixando, e aí sim Deus venha com a tua chuva. Louvado seja Deus. Mas vocês que estão ouvindo a gente aí, você pode ser esse pregador, tá? A gente está sentado aqui, temos um ministério, mas isso significa que você não possa fazer isso. Verdade. Você pode ensinar na sua casa, no seu trabalho, do jeito que estamos ensinando aqui, você pode ensinar. Não é verdade? É a corrida de bastão. Eu comparo a obra de Deus com uma corrida de bastão. Eu dou aquela corrida, passo o bastão. Paulo dá aquela corrida, passa o bastão com o evangelista Samuel e a gente vai correndo. Então, a gente falou um pouco então sobre as vantagens de uma vida com propósito. Então, conhecer o seu propósito vai direcionar a sua vida. Busque a Deus conhecer o seu propósito. Por quê? Porque isso vai trazer um direcionamento para a sua vida. Tudo vai fazer sentido ao seu redor. Nós vamos para o último tópico agora. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá umas curtidas aí, comenta o que você está achando da aula, né? A gente vai fazer a primeira aula também nesse aspecto. Então não deixe de curtir, não deixe de comentar, deixe nos comentários aí abaixo, tá bom? Isso vai trazer edificação para todos que ouvirem, participarem, e para nós também o feedback, né? Tá bom? Então o tópico 3 vai falar sobre conhecer o seu propósito, estimula a sua vida. Olha, a gente fala um pouco sobre esse direcionamento da vida, mas não só o direcionamento, mas também vai estimular a vida. Olha, um estímulo, né? Conhecer este plano, este projeto que Deus tem para nós vai estimular a gente a viver. Sabe o que é isso? É acordar de manhã
e saber que você tem algo a ser feito, é um estímulo, e esse estímulo vem quando a gente entende qual é o propósito de Deus. Então vamos lá, irmão evangelista Samuel iniciou o tópico 2, eu começo então com o nosso irmão evangelista Paulo, que o tópico 3.1 fala que conhecer o seu propósito lhe prepara para a eternidade. Conhecer o seu propósito lhe prepara para a eternidade. Se você quiser falar que ia preparar você para ter uma boa grana, um bom carro, um bom apartamento, meu irmão, vai lhe preparar para a vida eterna. Para a vida eterna. O evangelista Paulo com a palavra. Amém. Olha só o que está escrito aqui num texto conhecidíssimo da Bíblia, João 14. Jesus estava dizendo que a partir os discípulos, e agora acabou. Agora já era, Jesus vai embora, vai ser o que da gente aqui, né? Verdade. Aí Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é que é a casa do pai? É na eternidade. Né? Se não fosse assim, não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha que promessa maravilhosa. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ô glória! Primeiro, uma coisa, as moradas já estão prontas. É verdade. Jesus só está preparando o lugar agora, preparando o local. Talvez, penso eu, a irmã Maria, ela gosta da cama com esse lençol que vamos preparar, ela gosta com esse perfume. O pastor Jerry, ele gosta da cadeira assim. Talvez seja esse só o preparo. Isso penso eu, tá, gente? Tá? Mas nós vamos aqui, gente, que os propósitos de Deus para a gente não é para essa vida. O propósito de Deus é para toda uma eternidade. O que nós passamos aqui hoje é só um preparo para se encontrar, para ter a vida verdadeira naquele dia. Então, quando Paulo diz assim, se nós cremos em Cristo somente nesta vida, nessa esfera de vida que vivemos aqui, que vai no máximo 100 anos de idade, quando é muito teimoso. Como hoje a longevidade está um pouco maior, né? Hoje nós vemos o pastor Jonas, 67 anos, pula aí igual canguru aí. A média é 72, 75, média. As médias, né? Nós então, já os tá que é teimoso. Nós já está mais um pouquinho para cima da metade já, hein? O evangelista Samuel ainda tem mais lenha para queimar aí. Mas vou falar uma coisa boa, pastor. Jesus vem antes de chegar esse Então, o que acontece? As pessoas, quando não entendem esse propósito da vida de Deus, lá no livro de Isaías, acho que é capítulo 22, verso 8, diz o quê? Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Então o ser humano ele faz o quê? Ele desgasta a sua vida nos prazeres dessa vida, né? Em conquistas terrenas, porque ela acha que não vai ter uma vida futura, acha que a vida é só essa. Tem muitos irmãos na igreja que se comportam assim. É verdade. Entendeu? Se comportam como se não existisse eternidade. Entendeu? Mas na verdade, quando nós conhecemos a Deus, quando nós chegamos mais perto de Deus, mais desejamos a eternidade, né? Mais desejamos, se eu não me engano, foi Jonathan Edwards, foi a W. Tozer, eu não lembro, né? Que nos meus olhos fique gravada a eternidade, entendeu? Quer dizer, que na mente da pessoa vinha ver a eternidade. Por exemplo, eu mesmo, eu procuro o mínimo possível de ensinamento de coisas dessa vida, para a pessoa já não ter esperança nessa vida. Não quer dizer que ela não vai trabalhar, não vai ter suas coisas, mas que ela não venha pôr o coração nisso, entendeu? Porque a pessoa que vive disso, ela vive sempre frustrada. Ela luta para ter um carro. Ela tem um carro, ela não está satisfeita. Porque passa um ano, sai um outro carro, ela quer aquele carro. Ela luta para ter uma casa. Ela tem aquela casa, passa o tempo, ela não está satisfeita. Ela quer outra casa, quer dizer, nunca se satisfaz.
Da mesma coisa na igreja, no ministério, mas quando vivemos debaixo do propósito de Deus, aceitamos os seus desígnios para a nossa vida, o que acontece? Nós não quer mais nada. Paulo diz o quê? Desejo muito estar com Cristo. Isso é muito melhor. Que isso é muito melhor, né? João, como é que ele termina o Apocalipse? Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. João, ele vislumbrou que nós vamos passar lá. Ele teve os vislumbres ao vivo, né? Conta-se histórias de pessoas quando foram arrebatadas e voltaram, entendeu? Eles não queriam voltar. Eles não queriam mais voltar, entendeu? Conta história de como é lá, de uma maneira que não tem como comparar as coisas de lá com a daqui. Então, cristãos, a esperança, né? A esperança na eternidade, e a Bíblia diz que essa esperança não murcha, não falha, é a força motriz da sua vida. Da sua vida girar em torno do seu futuro encontro com o noivo, com Cristo, e viver com Ele para todo sempre. O que está escrito em Tessalonicenses 4,18? Vamos ler, para terminar aqui, ó. Jesus fez uma promessa aqui, né? E Paulo está dizendo o cumprimento dessa promessa. 1 Tessalonicenses, veio quentinha. Nem estava com ideia de falar desse versículo. Veio quente. É 4,18, né? Não. 4,17, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que morreram e ressuscitaram primeiro em Cristo, tá? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, ó. É assim estaremos sempre com o Senhor. Esse sempre aqui, gente, denota eternidade. Denota que nós vamos estar com o Senhor para nunca mais separar. Então, nossa, o que nós queremos mais dessa vida? E olha o complemento do que Paulo está escrevendo. E ainda agora 18, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A gente precisa consolar uns aos outros com estas palavras, né? Que Cristo vem, Ele vem buscar a sua igreja, como o nosso irmão evangelista Paulo falou, já está tudo preparado, certo? Que a gente não perca o foco, não perca a finalidade, ou para aquilo que a gente aqui está, certo? Uma vez eu ouvi o pastor Edevaldo Ramos falando, ele falava assim, que o ser humano vem à Terra para resolver uma só questão, é a questão da vida eterna. Se ele resolveu a questão da vida eterna, você viver a mais, você está no lucro, sabe? Então você está no lucro. Então, como o evangelista Paulo falou aqui com muita propriedade acerca da eternidade, de quanto Deus preparou, tópico 3.2 fala: esta vida não é tudo o que há, e o 3.3 fala: há mais na vida do que agora. Portanto, há mais na vida eterna do que agora. A gente encerra com o nosso evangelista Samuel falando um pouco sobre isso, né? Que esta vida não é tudo o que há, certo? Existe algo muito mais excelente, mais nobre. Portanto, há mais na vida eterna do que agora. A gente ouve o nosso evangelista Samuel, a gente faz a conclusão desta lição de número 13, vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Amém. Então vamos lá. Ainda dentro desse texto que vocês abordaram, 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, eu acho ele incrível. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavras essas que ele já havia mencionado aqui nos versículos anteriores. Eu acho isso maravilhoso. Sim. É como algum irmão chegar para mim: Samuel, eu estou com um problema na família, mas Jesus vai voltar. Eu estou sofrendo, mas Jesus vai voltar. O que o Paulo citou um texto aqui, né, que Paulo fala, que se esperarmos Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Eu acho isso interessante. Ele não está falando de alguém que não espera em Deus. Verdade. Mas está falando de alguém miserável, aquele que espera em Deus só nessa vida. Sim. Não é um ser humano que não espera, não tem esperança em Deus. Não é esse tipo de pessoa miserável que espera em Cristo só nessa vida. Verdade. Sabe? Pessoas que vêm para o Evangelho simplesmente porque querem alguma coisa. Mas a proposta do Evangelho é a eternidade. É a eternidade. A proposta do Evangelho não é as coisas aqui dessa terra, muito pelo contrário. O que Cristo propõe para o jovem rico: vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu.
e ele preferiu os tesouros da terra do que o tesouro do céu. Então isso é algo que a gente precisa compreender, porque eu preciso focar nas coisas. Quando Cristo fala juntar esse tesouro no céu e não na terra, é dentro desse mesmo contexto, porque ele está falando ali, onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Ele está falando de juntar tesouro na terra e juntar tesouro no céu. Se eu ajunto tesouro na terra, o que significa? Que o meu coração está aqui na terra. É verdade. Mas se eu ajunto tesouro no céu, meu coração, isso mostra que o meu coração está no céu. Então o desejo do cristão é ir morar com Cristo. O maior desejo, Paulo fala isso, eu gosto dessa expressão dele, é muito melhor estar com Cristo. Ele queria ficar por conta dos irmãos, para ele ajudar os irmãos, preservar a doutrina, mas o desejo dele, não, como eu já abordei aqui numa escola dominical, o desejo de suicidar-se e o desejo de morrer são completamente diferentes. Porque Paulo tinha o desejo de morrer, tinha o desejo de estar com Cristo. Ele tinha esse desejo de estar com Cristo. Partir, né? Partir, estar com Cristo, exatamente. Então, a esperança do cristão é o céu. E você percebe que a lição ela se complementa muito, porque a gente acaba voltando nos tópicos anteriores. Sim. A gente está acabando voltando nos tópicos anteriores. O irmão Paulo sempre fala aqui: pregar o menos possível a respeito dessa terra e mais sobre a eternidade. Porque se você prega mais sobre aqui a terra, é lógico que as pessoas vão querer mais do que você está propondo aqui. Mas se você propõe a elas o que tem no céu, a eternidade, lógico que elas vão querer. Eu quero isso para minha vida. Salvação, vida eterna. E assuntos que a igreja conhece muito pouco. Isso, eu ia falar isso agora, Conhece porque muito é pouco. um assunto que não é muito comentado em Exatamente. muitas igrejas. Em muitas igrejas está preparando as pessoas aqui para essa terra, para ter uma vida boa, para ter uma vida abastada, né? Alguns tempos atrás aqui eu trouxe uma mensagem falando sobre existem vitórias que não podem ser celebradas. O que adianta? Exatamente. Eu sou um vitorioso frustrado, eu consegui, mas eu não consigo comemorar, sabe? Até porque essa proposta de as coisas darem tudo certo aqui é uma proposta que o diabo fez para Jesus. Nunca teve na boca de Jesus essa frase. Não esteve na boca de Jesus. Foi uma frase que o diabo ele sempre usou. O primeiro que pregou essa teologia de você é filho de Deus, as coisas têm que acontecer, foi ele. Se você é filho de Deus, essas pedras aqui têm que se transformar em pão. Se você é filho de Deus, você tem que pular aqui e os anjos vão ter que segurar. Se você me adorar, eu vou te dar. Então a proposta dele é tudo aqui. Ele não tem nada a propor para nós, para a eternidade. Cristo não, Cristo propõe a eternidade e é lógico que aqui ele também nos abençoa. Então, eu prefiro ficar com a proposta de Cristo. Ô glória! E ela é consoladora, porque assim, não tem nada tão ruim. Por exemplo, quando a gente está passando por um problema, eu gostaria de ouvir vocês, a gente vai encerrar aqui, a gente vai falar sobre a conclusão. Dou um exemplo, se a gente está vivendo um conflito, vai dar um exemplo financeiro, vou dar um exemplo, usando hipoteticamente. A gente não vê a hora de sanar esse problema. Tipo assim, quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente parece que redobra o ânimo. Por exemplo, se você está sofrendo sentimentalmente, você não vê a hora disso passar. Sim. E quando o Senhor nos fala através da sua palavra que o que Ele tem preparado para nós é um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter dor. É Ele trazendo um ânimo para nós, tipo assim, vai acabar isso, essa sua dor vai cessar, esse seu problema que tanto lhe aflige, ele vai ser superado, sabe? As suas imperfeições físicas, tudo que você está vivendo vai ser superado quando o Senhor vir buscar a sua igreja, sabe? Quando Ele soar o som da trombeta, e a gente vai ser arrebatado, teremos um corpo incorruptível de glória e podemos ver como Ele é, sabe, irmãos? Essa é a bem-aventurada esperança da igreja, morar com o Senhor, estar na eternidade, compreender que somos peregrinos aqui nesta terra, existe uma eternidade nos aguardando e a gente vai viver essa eternidade ao lado daquele que nos arrancou das trevas e nos introduziu na sua maravilhosa luz. Meu irmão, entenda isso, entenda o que é ter a sua vida dirigida, entenda as vantagens de uma vida com propósito, reflita sobre isso, reflita sobre conhecer o seu propósito, vai estimular você a viver, conhecer a eternidade, saber o que tem Deus reservado para nós, vai fazer com que você
viva essa vida com muito mais leveza, né? Com muito mais tranquilidade. Que Deus abençoe a todos. Eu quero expressar minha alegria, um prazer estar aqui com o nosso irmão evangelista Paulo, evangelista Samuel, tratando dessa 13ª lição, vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Nós temos aí alguns planos, né, alguns projetos, e a gente gostaria, deixa aí alguma opinião sua, uma opinião de vídeo, o que você gostaria de ouvir-nos falando. Pode ser um tema para um próximo assunto, logo depois da gente preparar a primeira aula. É um prazer receber vocês, poder entrar no lar de vocês aí através deste vídeo. Então deixo meus agradecimentos ao evangelista Paulo, também suas considerações. A gente vai ouvir o nosso irmão Samuel também. Gente, obrigado a todos vocês que participaram. Essas 13 lições que assistimos esse trimestre, ela não ensina você não passar por isso, você vai passar. Por tudo que essas 13 lições ensinaram, você vai passar por isso. O que ensinamos aqui é como você saber lidar quando chegar a essas dificuldades. Né? O que ensinamos basicamente é que você não saia de Cristo quando vier as crises. As crises vêm, lembra? Por 2 vezes a tempestade veio nos discípulos. Uma, Jesus estava no barco, e a outra, Jesus não estava no barco. Mas as duas passaram. As 2 tempestades passaram, e as duas tempestades passaram com Jesus dentro do barco. Lembre-se, mesmo que ainda na mais fria noite de tribulação na sua vida, possa parecer que Jesus não esteja dentro da tua casa, dentro da tua vida, mas Ele está vindo do teu encontro. Ele está permitindo que você cresça através da dificuldade. Assim como a Deutinga cresceu e floresceu esse ano em meio a tribulações e dificuldade, vai ser o mesmo na sua vida, meu irmão. Vai passar, mas lembre-se de uma coisa: Jesus virá em teu socorro. Glória a Deus. Vamos ouvir as considerações finais aí do nosso irmão evangelista Samuel. Amém. Então, irmãos, como o irmão Paulo aqui mencionou, as coisas elas passam, até os momentos bons. Verdade. Eles vêm e passam, tudo passa. E às vezes alguns problemas eles não vão passar, simplesmente. Alguns problemas a gente vai ter que lidar até Jesus voltar. Verdade. Mas nós temos a esperança, quando Jesus voltar, todos eles vão ser aniquilados, vão ser acabados. Mas nós temos instruções bíblicas de como lidar com esses problemas, de como lidar com problemáticas da alma, de como lidar com situações diversas em nossa vida. Para que você não apenas tenha aprendido as lições, mas que você possa colocar em prática todas elas. Isso que vai fazer com que você seja um cristão melhor e que seja Deus na vida de alguém, como o nosso pastor sempre fala, tá? Então é um prazer estar aqui com os irmãos, é um prazer poder de alguma forma cooperar com a fé de vocês, e que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um. Glória a Deus. Vamos aí um pouquinho, quase 1 hora, né? Nós passamos um pouquinho de 1 hora. Mas é isso aí, escola dominical, é estudo, é aprofundamento, e como eu já disse aos irmãos, você que talvez ainda não seja inscrito aí no nosso canal, não acompanha as nossas redes sociais, procure acompanhar material de conteúdo que vai trazer edificação para a tua vida, tá bom? E eu sempre digo isso, e nunca se esqueça, você pode ser Deus na vida de alguém, nós podemos ser Deus na vida de alguém, tá bom? Que Deus abençoe, beijão no coração de todos vocês, até um próximo vídeo, e não esquecendo, a nossa próxima lição vai ser sobre Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo, tá bom? Será a nossa próxima lição, neste formato aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.